Vamos que vamos, galera. Neste momento que eu tô gravando este vídeo, pouco mais de 24 horas para decisão, para a primeira decisão desta quarta-feira, esse primeiro confronto pela semifinal da Copa Libertadores, tão esperado, tão aguardado entre Internacional e Fluminense. E hoje foi dia de fechar a preparação. O técnico Fernando Diniz, será que já decidiu o time titular que vai a campo amanhã? Eu vou trazer detalhes aqui do que eu consegui apurar em relação ao treino desta terça, a última atividade antes do confronto. Vou trazer uma palavra aqui do André, um trecho de uma entrevista que ele concedeu à ESPN que eu achei muito bacana, e também outras informações e notícias, inclusive uma entrevista exclusiva aqui com o Diogo Olivier, que é comentarista super competente, um amigo lá da Rádio Gaúcha e também do grupo RBS. Fique ligado aí até o final do vídeo, só não esquece daquele like, dê essa moral, se inscreva aqui no canal do Lessa, é muito importante a participação de todos vocês. Vamos juntos aí para essa semifinal de Libertadores. Vou trazer para vocês um trecho de uma entrevista aqui exclusiva que o André concedeu à ESPN. Olha só o que ele disse. Sabemos da decisão desse jogo, da importância desse jogo para a nossa temporada. Nosso objetivo principal, o título que o Fluminense não tem. O que ninguém sabe é que desde quando fomos eliminados lá no ano passado pro Olímpia, que nós falamos lá no vestiário, e foi até interessante que o adversário das quartas de final desse ano foi o Olímpia. Então, quando a gente foi eliminado na pré-Libertadores para eles, nosso time fez um pacto que a gente ia voltar esse ano para a Libertadores e a gente ia brigar. Então, nosso time vem se preparando desde o ano passado para esse momento, que era classificar bem no Brasileiro, classificar direto e tentar fazer ir mais longe possível nessa Libertadores. A importância desse jogo é muito grande, mas nosso time sabe o que tem que fazer, então fazendo nada de diferente, continuando a vida normal, fazendo nossas coisas, treinando mais, e nosso time sabe o que tem que fazer, sabe como jogar dentro de casa, e tenho certeza que tem tudo aí pra gente fazer outra grande partida no Maracanã. Aí, esse trecho dessa entrevista que o André concedeu. Esse trecho dessa entrevista que o André concedeu à ESPN é muito bacana, e para mim é mais um que só reforça o quanto esse grupo está comprometido, o quanto esse grupo está ciente daquilo que precisa fazer para chegar a esse título tão sonhado, tão importante. É um grupo muito unido, e é muito bacana ver que desde o ano passado eles já tinham essa visão. Tipo, a gente caiu agora, realmente não era para ter acontecido, mas vamos dar a volta por cima, vamos trabalhar para ano que vem a gente poder conquistar. Então é por isso que eu acredito muito, né, nessa vaga na final e também nesse possível título, mesmo ciente, e eu acho que todo mundo sabe, né, todo mundo que sabe um pouquinho de futebol, tem a noção do quanto esses jogos vão ser difíceis contra o Inter, que é um time copeiro, um time que já ganhou de tudo, né, ao longo de sua história, está acostumado a grandes decisões. Então você confronta para mim de alto nível, que o detalhe ele vai definir. Futebol é um jogo, a gente não sabe o que vai acontecer, mas como eu venho falando, o Fluminense ele quer certamente mais que todo mundo, ou no mínimo igual, mas eu não acredito que ninguém queira mais esse título da Libertadores que esse grupo tricolor. Então agora é torcer, o trabalho está sendo feito, né? A preparação já foi, esse time sabe o que precisa fazer, esse time se conhece muito bem, né? Acho que não tem essa de fazer algo muito diferente. É aquilo que já vem sendo trabalhado, já vem sendo desenhado pelo técnico Fernando Diniz já há algum tempo. Agora, qual vai ser esse time titular? Quem o Diniz decidiu escalar para o jogo de amanhã? Como informado pelo GE. Globo mais cedo, tem uma dúvida aí. Restou basicamente uma dúvida. John Kennedy ou Ganso? Ontem eu falei para vocês, e aliás, no vídeo de hoje, pela manhã, eu falei para vocês que ontem o Diniz testou diversas formações, né? Com John Kennedy, sem John Kennedy, com Ganso, sem Alexander, enfim, foram várias formações treinadas,
Isso aconteceu hoje também, mas durante a maior parte da atividade, a dúvida ficou mesmo entre Ganso e John Kennedy, ou seja, Alexandre deve ser mantido e o Marcelo na lateral esquerda. E não no meio de campo, como já era esperado, convenhamos. A gente tinha falando dessa questão no meio de campo, porque ele entrou muito bem contra o Cruzeiro, mas não é algo para ser praticado desde o início, pelo menos não neste momento, ainda mais com o retorno do Ganso. Aí vão dizer, mas pô, o Ganso está há muito tempo sem jogar. Sim, mas a gente sabe que o Ganso é um homem de confiança do Diniz, é um jogador que ele acredita muito, e se ele estiver bem fisicamente, e aparentemente está, porque ele vem treinando sem limitações, para mim o Ganso vai jogar. Eu não tenho como cravar isso para vocês ainda, tá? Porque de fato eu não consegui ainda. Vou tentar até amanhã apurar, conseguir mais alguma informação, mais detalhes. Eu não consigo cravar para vocês, mas eu apostaria num time titular. E é aquele time ideal. A gente fala, né, eu falei sobre isso aqui nos últimos dias. O time ideal, o time que enfrentou o Sport Cristal na estreia da Libertadores e na reestreia do Marcelo com a camisa tricolor, vitória sobre o Sport Cristal e aquela goleada histórica sobre o River Plate, vitória por 5-1. É aquele time. A tendência é essa. Mas eu não consegui confirmar se o Diniz já tomou essa decisão ou se de fato é uma dúvida que ele vai levar até amanhã. Beleza? Então vamos ficar ligados. Qualquer novidade, qualquer informação, eu evidentemente vou voltar aqui para trazer para vocês. E hoje o GE. Globo publicou uma matéria aqui com imagens do Maracanã novamente desgastado ali na área, no gol do setor norte, que é a área que foi mais prejudicada, né? Depois daquele jogo contra o Vasco. Olha só essa imagem aqui mais ampliada, essa foto aqui é do Davi Barros, lá do setorista do Fluminense no GE, né? Um abraço pro Davi. Olha só como ficou. Olha como está essa situação atrás do gol ali do setor norte. É um negócio impressionante. Tudo bem que o gramado não ficou muito tempo parado assim, foi de 26 de agosto ali até 16 de setembro, mas é incrível. Realmente, é claro que o desgaste maior, o excesso, são muitos jogos no Maracanã. Óbvio que isso tem um impacto, mas o estádio fecha, fica parado, fica uns dias parado, é feita uma reforma, é feita uma melhoria, e logo depois ele novamente apresenta problemas, ele novamente, com pouquíssimos jogos, ele já apresenta desgaste. É um negócio incrível, lembrando que o Fluminense já tomou multa recentemente de $15 mil na partida contra o Olímpia, e vamos ver o que vai dizer a Conmebol em relação a isso. No mais, parece que a situação parece estar bem bonito, né? No restante do campo. Talvez de longe assim não dá para ver as imperfeições, mas essa região aqui, essa região ali do lado esquerdo, né, lado direito de defesa ali no setor norte, realmente está bem ruim. Diogo Olivier, comentarista da Rádio Gaúcha, do Grupo RBS, sempre um prazer falar com você, meu amigo, e hoje, num momento muito especial, decisivo, semifinal de Copa Libertadores se aproximando, esse jogão, ou esses grandes confrontos aí entre Fluminense e Internacional, assisti um pouco do Sala de Redação hoje para entender melhor como que vocês estão pensando sobre esse jogo, a visão que vocês estão tendo desse Fluminense atual, do time comandado pelo técnico Fernando Diniz, mas a gente está curioso para saber que Internacional o Fluminense terá pela frente aqui no Maracanã para esse primeiro jogo da semifinal, Diogo. O que você está esperando para esse confronto? O que o Cudê está armando ou pode armar para tentar parar esse Fluminense que não perde há quase um ano para times de fora aqui do Rio de Janeiro, no Maracanã? Um prazer falar com você, amigo. Prazer é meu, Vitor, todo mundo que nos acompanha. Esperar o Inter da Libertadores. O Inter do Maracanã não vai ser o Inter do Campeonato Brasileiro, que sempre que esteve envolvido em ambiente de Libertadores, jogou com time reserva, jogou com a cabeça longe. Imagina, na derrota para o Atlético Paranaense, por exemplo, sequer Vitão e Johnny, que estavam há muito tempo fora, foram para o jogo para ganhar minutagem, porque o Eduardo Cudê entende que o gramado sintético é outro esporte, né? Então ele não quis arriscar os jogadores a jogar ali, daqui a pouco tem um tempo maior para aliviar alguma dor pós-jogo, enfim. Então, corações e mentes completamente voltados para a Libertadores. E é um time, o da Libertadores, que é um time redesenhado pelo Eduardo Cudê, né? Tem essa espinha que a gente chama aqui de espinha mundialista, como os espanhóis, os argentinos dizem, né? Que tem o goleiro Rocher, seleção uruguaia. Mercado jogou Copa do Mundo pela Argentina. Arangues jogou Copa do Mundo pelo Chile. E aí o Valência, que, enfim, acabou de jogar lá no Equador, na Copa, fez os gols do Equador.
e vem fazendo 4 jogos, 4 gols na Libertadores. Então essa é uma espinha cancheira, experiente, que não se assusta com casa cheia, com ambiente hostil, enfim, não se assustou com o River Plate, não se assustou com a altitude, é um Inter redesenhado, e não é um Inter que, como antes lá com o Mano Menezes, tinha uma ideia mais conservadora, mais defensiva. O Inter joga no 4-1-3-2, quer dizer, o Valência joga ao lado do Alan Patrick como atacante na frente, para ter atrás deles uma linha que pega, que morde, que marca alto, que dá fôlego, intensidade, né? Com Arangues, Maurício e o Wanderson cumprindo função, às vezes até de volante pela esquerda. É um time muito marcador e que não é que ele seja um time faceiro, às vezes, sabe, Vitor, tem essa discussão aqui no Rio Grande do Sul, aquela tradição de se defender bem, mas é um time faceiro. Uhum. Na verdade, o Eduardo Cudê não é um time que se defenda mal, ele apenas se defende no outro lugar do campo. Em vez de se defender aqui atrás, ele defende lá na frente, marcando, mordendo. Vai tentar fazer isso com o Fluminense. Fez isso com o River, lá no Monumental de Nunes, né? No primeiro tempo conseguiu, depois no segundo tempo ele faliu fisicamente, o Gail Rocher virou candidato à canonização do Vaticano, com um milagre atrás do outro, foi o fiador daquela classificação, daquela derrota por um gol de diferença que trouxe o Inter vivo para o Beira-Rio. Mas agora não, agora é um time que já está mais treinado, com mais tempo para recuperar a parte física, está todo mundo à disposição. Eu acho que tem tudo para ter um grande confronto, e vai ser um confronto que, se o Inter for para trás, não será porque quer, será porque o Fluminense o empurrou para trás. Certo. E você, em termos de escalação, pode ter alguma novidade que o Cudê esteja pensando para tentar anular esse Fluminense? A gente sabe que pode entrar um Malo na lateral direita, não Isso. sei se hoje já teve uma confirmação em relação a isso, mas seria, em tese, a única mudança, o Diogo? A confirmação não, mas o Eduardo Cudê treinou aqui em Porto Alegre, né? O Inter, enfim, o Inter ia sair 6h30, daqui a pouco está saindo aqui de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, porque a ideia do Cudê não é treinar no local do jogo, né? Ele gosta de trabalhar num ambiente controlado, para não ter espião, enfim, aquelas coisas meio de argentino, assim, e aí ele já vai ali colocando, né, aquele ambiente de Copa, enfim. Ele treinou com o Hugo Malho, não apenas pelo Queno, que já seria um ótimo motivo, né? O Marcelo, que, enfim, na fase ofensiva ele vira um volante quase meia, né? Mas, enfim, mas especialmente pelo Queno, não só por ele, mas porque o Vitão, que é o zagueiro pela direita, o Mercado joga na esquerda, ele vem de longa parada, de quase um mês parado. Então aí você tem, imagina, você joga com o Bustos, que é praticamente um ponteiro, né? Ele é um atacante, é um lateral ofensivo. Se a todo instante o Vitão tem que cobri-lo, você pode ter um problema na direita. Então, mas é uma alteração pontual. O resto do time está escalado, é o mesmo. Pode haver uma segunda dúvida, Vitor, que é Johnny ou Rômulo, para fazer esse aí no 4-1-3-2, né? Pelo mesmo motivo, o Johnny muito tempo parado, talvez não dê intensidade, e aí você coloca Vitão parado, Johnny parado, daqui a pouco tem uma conta ali que o Eduardo Cudê pode fazer em termos de intensidade. Mas se jogar Johnny ou jogar Rômulo, assim, do ponto de vista tático e talvez até técnico, não tem uma mudança tão fundamental. Esta do Hugo Malho, que é um lateral espanhol, que veio porque é da confiança do Eduardo Cudê, era capitão lá no Celta, que é lateral barra zagueiro, pode ser surpresa. E como é que vocês estão vendo esse Fluminense aí, o Diogo? É um time que no Maracanã ele não perde desde outubro do ano passado para o América, isso para times de fora do Rio de Janeiro. Tem uma equipe titular muito consistente, né, com jogadores que estão desde o ano passado entregando muito desempenho, números, bons números também. Como é que vocês estão enxergando esse Fluminense para essa semifinal? Qual a impressão que vocês têm? Enfim, porque é interessante saber a visão do outro lado também, né, sobre o adversário. Como favorito. O Fluminense é favorito nesse confronto. Ele talvez não tenha mais maturidade só que o Palmeiras, né? Pela longa trajetória que o Palmeiras tem com o mesmo técnico, a mesma ideia, sofrendo, sorrindo, né, chorando, caindo, levantando. Isso aí dá uma maturidade de grupo impressionante, inclusive mental. Mas na relação com o Inter é um time recém-formado pelo Eduardo Cudê. Ele está 2 meses na sua volta. Ele remontou um time na pressa, praticamente, sem muito tempo de treinar. Ao contrário do Diniz, que está mais há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, se não me engano, Sim. com os mesmos jogadores e com um trabalho autoral, de conceito, que tem uma ideia ali muito clara de aproximação, de vantagem numérica nos espaços do campo e atrai o adversário e puxa para o outro lado. Enfim, a arma do Fluminense, embora tenha muito talento, né, em vários jogadores, né, muito mesmo,
É o entrosamento, é a parte coletiva que o Diniz conseguiu dar ao Fluminense com o carimbo dele, com a digital. Então, o Inter trabalha a ideia de enfrentar o Fluminense assim como trabalhou contra o River. O Inter foi lá para o Monumental de Nunes para sobreviver, né, para voltar vivo no Beira-Rio. Acho Se que é um der jogo para de sobrevivência aqui no Maracanã, né? Isso. E isso não quer dizer, né, colocar, Sim. estacionar um caminhão de ônibus lá atrás e ficar dando bago para cima. Não é isso. O Inter não fez isso lá na Argentina. Mas é sobreviver, seja ganhando, empatando, perdendo por um gol de diferença, também é sobrevivência. Mas, assim, se o Inter voltar vivo para o Beira-Rio, não será considerado um mau resultado, pelo respeito ao Fluminense e o favoritismo do Fluminense. Para a gente já fechar aqui, Diogo, qual você acha que é o ponto mais vulnerável, se é que tem algo que chama atenção assim, desse Internacional? Porque no Fluminense, recentemente, a gente discutiu aqui muito a questão das bolas paradas. O Fluminense levou alguns gols assim contra o O Vasco, foram Inter também. 3. Também, O né? Inter Então também. seria esse. Então são dois problemas aí para os dois times. O Inter tem dois problemas. Enfim, você vai encontrar mais problemas no Inter, né? Que não é um time pronto ainda, embora Sim. possa até ser campeão da Libertadores, é uma Copa, né? Diferente. Mas o Inter vem discutindo muito bola parada, vem tomando gols assim, acaba de perder para o Atlético Paranaense, por exemplo, um gol, não foi uma bola parada, mas foi uma bola aérea, numa jogada trabalhada. Quer Bola dizer, a parada, bola... assim, bola aérea também, né? Não só bola Isso, parada, né? Bola isso, levantada na área. exatamente. Esse é um problema do Inter, muitos gols sofridos assim. E o Inter tem um outro problema, que o Inter é muito dependente para fazer gols do Ener Valencia. Muito dependente. Olha, eu não consigo lembrar, Vitor, de um atacante que tenha feito gol no Inter aí nos últimos jogos. É Valência. O Alan Patrick tem gol de falta contra o River e tem gol de cabeça do Mercado. Antes disso, meu amigo, é Valência na altitude, é Valência contra o River, é Valência em Porto Alegre, é Valência. Né? O Inter não tem ainda esse outro jogador, parceiro. O Alan Patrick está jogando ao lado do Valência, mas com a bola ele recua, obviamente, né? Porque ele não é um atacante. O Wanderson cumpre uma função tática pelo lado esquerdo, já com o Mano Menezes mesmo, como atacante, não fazia muitos gols. O Maurício talvez possa ser um jogador mais perto de finalizar, ele tem chute fora da área, mas o fato é que os atacantes do Inter não fazem gols. É tudo na dependência do Valência, que por enquanto vem resolvendo, vamos combinar, né? Tem 4 jogos e 4 gols. Mas eu apontaria essas duas questões aí. O Inter tem só um atacante que resolve, Valência. O Fluminense tem Kennedy, tem Cano, enfim, tem um monte de gente aí. E a bola parada ou a bola aérea defensiva que vaza no Inter. É isso, acho que teremos um grande jogo e grandes jogos, né? Tanto do Maracanã quanto no Beira-Rio. Semana que vem estarei aí em Porto Alegre, se Deus quiser, se tudo der certo. Então estaremos aí para acompanhar. Oi? Vamos tomar um chimarrão aqui. Pô, por favor. Quero indicações, chimarrão. Inclusive, vai ser um prazer. Bora. Sem dúvida alguma. Nos veremos aí, Diogo. Mais uma vez, obrigado aí pela sua disponibilidade, amigo. Um abraço aí e sejam grandes jogos aí pra gente. Tomara. Que seja um grande jogo e seja o mais justo finalista na Libertadores brasileira. Tchau. Amanhã, pré-jogo aqui no canal do Lessa. Não se esqueçam, todas as informações, análise. Vai ter análise do Renan Reis, trazendo detalhes sobre o Internacional. Vai ter Alexandre Vasconcelos. O pós-jogo, o pré-jogo mais completo aqui de Fluminense. Você encontra, sabe disso aqui no canal do Lessa. Estaremos juntos. Agora segura a ansiedade, segura o coração. Se possível, tente dormir, porque amanhã é dia de estar todo mundo descansado, beleza? Tamo junto, vamos que vamos.